Então, meus irmãos, vamos iniciar o trabalho da noite de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, para que possamos, ao final desta reunião, sairmos daqui um pouco melhores, tanto em conhecimento, como, evidentemente, individualmente em si, porque quando estamos num ambiente como este, estamos sendo banhados por fluidos espirituais de acordo com o pensamento de cada pessoa, podem assimilar mais ou menos, de forma que todos nós, com certeza, sairemos daqui melhor do que entramos. Hoje nós vamos receber, por sinal, pela primeira vez, ela não quer que diga palestrante, que ela disse que não é palestrante, ela é conversadeira. Eu não sei se no código de atividades tem essa função. Ela disse, não, é conversadeira, nada de oradora, de coisa nenhuma. É a Rose, e ela vai falar de um assunto muito interessante. No rumo do mundo da regeneração, que é a nossa destinação. Ou mais cedo ou mais tarde, quer queiramos ou não, essa é a nossa destinação. A Rose é do NEAM e, evidentemente, vai passar para nós muita coisa boa nesta noite. Mas antes disso, vou pedir ao companheiro Fidelis que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite, nossos queridos irmãos e irmãs, encarnado e desencarnado. Vamos agora nos concentrar, pedir ao Pai Maior que nos ilumine, a Jesus que nos traga paz, tranquilidade, felicidade, para nós hoje também iluminar a nossa conversadora, para que a gente assimile cada colocação dela na nossa cabeça, para que a gente possa refletir e levar a paz, o amor e a felicidade a cada um dos irmãos que tiver necessidade. Que a paz do Senhor esteja conosco e o amor de Cristo nos ilumine sempre. Passa a palavra para o nosso irmão para ele iniciar o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. E, em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Então, vamos passar para a Rose, que ela vai conversar com vocês. Gente, boa noite. Como o irmão me disse, como o irmão falou, meu nome é Rose Cabral, sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, que é uma casa que mais um ponto de luz que fica logo ali ao lado do Hospital Tricentenário, ali em Olinda. E a gente fica muito feliz quando a gente sempre é convidado a mais um ponto de luz, é mais uma casa. A gente diz que é trabalhadora da casa tal, né? Por conta que a gente exerce uma determinada atividade lá já há algum tempo. Mas toda vez que a gente é convidada a uma casa irmã, eu me sinto continuadora, é mais um ponto de luz a se trabalhar. Então, a gente é trabalhador da causa, todos nós. Desde já, eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade que a gente tem de dividir conhecimentos. Afinal de contas, estamos todos no mesmo patamar, no processo de aprendizado. A única coisa que difere é aquele que está facilitando, é que ele estudou uma coisinha a mais só para dar umas coordenadas no que a gente já vem estudando há bastante tempo. Fazendo uma observação que nada é por acaso de eu estar com uma pessoa aqui com esse nome, Campanha do Quilo. Fidelis e esse nome, Campanha do Quilo, do meu lado, não é por acaso. Que há minutos atrás eu estava falando que eu era uma apaixonada por esse trabalho da Campanha do Quilo, porque é um trabalho transformador, né? Quando a gente vem à casa movido pela dor, a gente quer que as nossas mazelas muitas vezes se resolvam, que a gente se instaure, se sinta melhor. E quando a gente começa a estudar a casa espírita, a gente vê o quanto é importante esse processo de transformação, que é a velha reforma íntima em que a gente é convidada a fazer. E eu desconheço uma forma melhor de a gente se transformar do que não seja pelo trabalho. E o trabalho da Campanha do Quilo é um trabalho maravilhoso.
porque a gente se transforma e a gente aprende tanto com as pessoas em quem aparecem em nossas vidas, porque se um dia vocês me chamarem para falar sobre os casos que acontecem na campanha do Quilo, olha, vai ser uma noite toda aqui, porque é muito ensinamento, é muita dádiva, Deus. Então, e nós que fazemos somos os maiores beneficiados. Então, quem nunca fez a campanha do Quilo, faça uma vez, não pode fazer toda semana, faça um domingo. A casa faz ao domingo. Amanhã, ó, para aí, ó, oportunidade bendita para se fazer a campanha do Quilo, gente. E depois que fizerem, vocês me contem. Que maravilha! A gente sai transformado, porque imagine aquele irmão que está chateado com você, né, do passado, em que você era muito orgulhoso, em que você jamais faria um trabalho desse de amor ao próximo em movimento, ver você chegando numa casa, dia de domingo, com a sacola na mão, saindo para servir. Servir, gente, é nossa missão. Não tem outra forma de a gente se transformar. Não é isso, irmão? Com certeza. Então, viva a campanha do Quilo. Gente, agradecendo desde já, mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um trabalho, de um processo de transformação. Como nada é por acaso, né? Um fio, desde quando a gente adentra nessa doutrina espírita maravilhosa, evangelizadora e esclarecedora, que a gente ouve esse fato, que nada é por acaso, que um fio do nosso cabelo não cai sem a permissão divina. E quando a gente começa a estudar, a gente vê a veracidade dessas palavras. E nada é por acaso mesmo. Então, hoje, a gente vai falar algumas coisas sobre essa obra de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Se, porventura, alguém nunca leu esse livro, baixa na internet, gente. Hoje, né? Hoje a gente baixa na internet, compra o livro, leiam. O ideal é que a gente já tivesse lido no momento em que, no olho do furacão, que foi justamente o momento em que ele foi lançado. Esse livro, eu lembro que eu estava em casa, isolada sim, mas parada nunca. Estava em casa e vi a publicação nas redes sociais desse livro. Esse livro, Divaldo recebeu pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, recebeu a notícia, as orientações, tudo do que estava por trás do que estava acontecendo na pandemia, no lado espiritual, nos dando respaldo, nos mostrando o porquê estávamos passando por tudo aquilo, a importância desse processo, que Deus gostaria que nós aprendêssemos pelo amor. Mas como a gente ainda não tem essa condição, se a nossa condição ainda é procurar Ele, procurar ajuda, procurar uma casa espírita, procurar se transformar, se a dor ainda é essa mola propulsora que a gente precisa para sair da nossa zona do conforto, então viva a dor. E a gente começa a entender o processo da dor quando a gente começa a se esclarecer. A gente entra no processo não de vítima, mas de despertar, o despertar das consciências. Então, tudo que nos acontece era para despertar. E esse livro, essa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, veio para nos despertar. Manuel Filomeno de Miranda trouxe essas informações para Divaldo, mais ou menos em setembro, julho, mais ou menos, começou a trazer as informações. Em novembro de 2020, Divaldo estava lançando. Era importante termos conhecimento do que estava acontecendo. Era importante sabermos como agir. Então, assim que essa obra saiu, em novembro de 2020, veja, ainda em todo o processo, ainda não se entendia muito bem o que era esse vírus, o que era esse processo, de onde vinha, como foi, por que se instaurou.
e Manuel Filomeno de Miranda trouxe essas informações para a gente. Quando esse livro foi publicado, eu procurei logo saber, porque fugia, nós queríamos saber. Antes, todo esse processo antes, eu estou na doutrina, em 99 eu entrei fazendo um tratamento e consulta, e a partir de 2000 eu comecei aos trabalhos da casa. Então, todo esse tempo, a gente vinha se preparando, a gente veio com todas as informações sobre o amor ao próximo, que a Terra estava passando por um processo de transformação. Há muitos anos eu vinha falando isso, e que nós estamos saindo desse estágio, caminhando, trabalhando para sair dessa expiações e prova, dessa sintonia, para adentrarmos numa sintonia, num processo de regeneração. E eu lembro que nós conversávamos muito sobre isso. O que seria esse processo? Seria que todo mundo ia ficar anjo de uma hora para outra? E aí vinha a doutrina maravilhosamente a nos esclarecer que anjos ainda não, mas que teríamos posturas modificadas, pessoas propensas em fazer mais o bem do que o mal. O ódio, a maledicência, a guerra já não estaria nesse estágio, já não encontraria esse espaço. E aqui, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o capítulo que fala das moradas, que existem várias moradas na casa do meu pai, e vem aqui mundos de regeneração. É importante para que a gente entenda essa história, a gente entenda do que a gente está falando. Então, a gente está falando mundo de regeneração, traz o capítulo 2, nessa parte de mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos ainda. Neles, não mais há de orgulho que faz calar o coração. A inveja e a tortura não encontrará espaço. O ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula essas relações sociais, todos se revelando a Deus. Porém, ainda nesse processo de regeneração, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí ainda é carne, por isso mesmo sujeito às vicissitudes que não estão isentos senão aos seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos estão muito felizes e muitos de vós ficarão satisfeitos em assim se deterem, porque a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que se tornem dignos, quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhe dar a verdadeira vida. Então, a gente vê aqui, nesse capítulo 2, onde há várias moradas na casa do meu pai,
que o mundo de regeneração ainda não é de perfeição, que ainda vai existir espíritos imperfeitos, sim. É a sua última oportunidade de se melhorar, para sair do estágio, para se transformar. Aí, quando a gente ouve isso, a gente começa a entender. Eu tenho alguns amigos que não são espíritas, mas são admiradores. E eles dizem assim: Rose, a gente ouve a doutrina espírita fala tanto da regeneração, que a Terra está nesse processo de transformação, e a gente vê tantas coisas ruins ainda acontecendo. Tanta maledicência, tanta corrupção, tanto homicídio, suicídio. Faz parte, irmãos. Eu me lembro, quando o irmão me fez essa pergunta, eu citei a ele um trecho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu também sou apaixonada, que é uma obra de Humberto de Campos, e que fala todo o nosso processo, por que o Brasil é Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tem um trecho que Ismael, depois que Jesus escolhe, tira a árvore do Evangelho da Europa e planta nessa terra amada. E pede para trazer os povos menos corruptos da época, menos corrompidos, e aí é trazido os irmãos de Portugal, pede para trazer os irmãos da Mãe África, e pede que tenha os habitantes da terra, os índios. E aí, quando tudo está se instaurado, Ismael fica organizando todo o processo, o Cristo segue em sua tarefa universal, e logo depois Ismael começa a ver os portugueses escravizando os irmãos da Mãe África e os filhos da terra, que eram os índios, e começa a ficar apavorado, temendo acontecer o que tinha acontecido em outrora na Europa. Então, ele marca uma audiência com Cristo. E no livro, a leitura é muito interessante, que ela fala, o Ismael puxa uma cadeira e senta na frente do Cristo e chora. Porque nessas alturas, o processo de escravidão que já estava acontecendo aqui no Brasil, e chora. E Jesus, Ismael, por que chora? Ele, Senhor, o Senhor pediu para trazer o povo menos corrompido da Europa, eu trouxe os portugueses, pediu para trazer os irmãos da Mãe África, o Senhor precisa ver o que eles estão fazendo com ele. E o Cristo disse, Ismael, eu estou correndo, viu, gente? Para vocês lerem esse livro, que é maravilhoso também. Ismael, eu tenho uma solução. Vá lá nas profundezas da terra e traga os irmãos mais corruptos da humanidade. Traga todos os irmãos que falharam na Inquisição. Traga todos os assassinos da humanidade. E aí, no livro, Humberto de Campos diz que Ismael fica olhando para o Cristo, espantado, meio com medo de perguntar o que é que ia fazer com esse povo, mas pergunta, Senhor, e o que é que eu faço com ele? Traga tudo para o Brasil. O que é que o Cristo quis mostrar com isso? Que o Brasil é o hospital do Cristo, que só aqui esses irmãos teriam condições de evoluir. Espíritos trevosos teriam condições de aqui conseguir evoluir, porque aqui não é uma galeria de arte.
Aqui não veio para ter desfile de galeria de arte. Aqui veio para se transformar. É um hospital. E aí, mediante a isso, a gente começa a entender como se restaura. Por que a regeneração? Porque ainda existem irmãos ainda tendo a oportunidade, precisando ter a oportunidade de evoluir. Ainda nas trevas. Mas Deus é bom, Pai e justo. E com um exemplo em que a grande maioria vai estar no processo de evolução, propensos a fazer mais coisas boas do que o mal, então eles aprenderão com a força do exemplo. Porque a doutrina já nos traz que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. E sendo assim, começa todo esse processo agora, sabendo desse processo de regeneração, a gente começa a se transformar, a entrar nesse processo no rumo do mundo de regeneração. E a gente começa a entender, quando Manuel Filomeno do Miranda diz que foi visto uma camada espessa sobre a terra, uma camada escura, nuvens escuras ao redor da terra. E isso aconteceu em 2020, de acordo com a orientação que ele nos trouxe, isso já aconteceu antes. Antes de 2020. Em 2019, quiçá, em 2018, já estava se vendo essa formação de nuvens. O Pai já estava preocupado. Os espíritos de luz já estavam trabalhando de como atuariam para sanar aquela nuvem que estava crescendo ao redor da terra. Foi anunciado tempos difíceis para a Mãe Terra. E aí eu vos pergunto, quem plasmou? Como essa nuvem escura ao redor de toda a Terra, como ela aconteceu? Quem emitiu? Nós. Aí você diz assim, eu não, Rosa. Eu não fiz nada para fazer isso aí, não. Para criar nuvem, para restaurar, para fazer todo esse desequilíbrio planetário, não. Eu não contribuí com nada, não. Eu não fiz nada. Opa! Eu não fiz nada, já é uma contribuição. Porque tem gente que diz assim, eu não faço nada de mal. Ótimo. Mas o que é que faz de bom? Então, para que até o não fazer nada já contribuiu para esse processo. Aí você vem orgulho, já contribui para essa formação de nuvem. Ódio, inveja, maledicência, impaciência. Eu poderia passar aqui a noite toda. Coisas ainda que nós temos falta de perdão. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Está aqui no Evangelho. Sacrifício mais agradável a Deus. Perdão das ofensas. Aí, quando a gente não perdoa, a gente está contribuindo para essa nuvem. E aí, imagine isso
partindo de todos nós em algum dado momento da nossa existência planetária. Imagine isso acontecendo aqui no Brasil, em vários países, em vários lugares onde o ter ainda é maior do que o ser. Onde pessoas, para mostrarem a superioridade, por brigas territoriais, matam sem piedade, ajudando a formação dessa nuvem. Mas Deus é bom, Pai e justo. E está lá, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que diz respeito aos flagelos destruidores da humanidade. E Allan Kardec pergunta aos irmãos de luz, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Porque ele, como Deus, poderia colocar a mão aqui em cima do orbe e nada aqui vai acontecer. Como governador do orbe, nada. Mas aí ele não seria justo. Lembra do comecinho, quando eu falei que ele gostaria que nós aprendêssemos pelo amor. Mas como a gente ainda não tem essa condição, se é a dor, se é a mal colheita, se é o plantio errado e a mal colheita que faz a gente evoluir. E aí a resposta, por que que Deus permite? Para nos fazer avançar mais depressa. O que levaríamos séculos para evoluir, levaremos alguns anos se a gente aprender com as lições. Resta saber se a gente está aprendendo com tudo isso que nos aconteceu. E na pergunta 738 ainda, Allan Kardec ainda enfatiza, mas não teria. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios. Será que não teria outros meios de fazer a gente evoluir? E a resposta dos irmãos, teria sim. E ele emprega todos os dias. Todos os dias, ele nos dá a oportunidade de a gente seguir o caminho do bem ou da gente seguir o caminho do mal. Está lá no livro Fonte Viva, lição 172, Emmanuel perguntando as portas. Quais são as portas que a gente tem escolhido passar? As estreitas, que vai nos exigir mais trabalho e transformação, ou as mais largas da facilidade? E aí, Manuel Filomeno de Miranda viu que quando se instaurou, já foi dito o presságio de quanto sofrimento traria esse processo. O Criador, Jesus, governador desse orbe, mandou organizar uma caravana. E nessa caravana, Manuel Filomeno de Miranda estava. Ele narrou esse livro, narrou tudo o que ele vivenciou na caravana. E quem vinha nessa caravana? Prestem atenção que quando a gente começa a ouvir quem vinha, a gente começa a entender muita coisa. Quem veio nessa caravana e quem ainda está por aqui? Médicos, enfermeiros espirituais.
médicos, enfermeiros, psicólogos, médios de desobsessão, fizeram parte dessa caravana. Cientistas, aí a gente começa a entender como é que uma vacina, que geralmente leva mais de 5 anos para ficar pronta, em alguns meses já começa a surtir o efeito. Porque nessa caravana veio cientistas a nos inspirar, os irmãos da medicina, a instaurar, a dar informações, caminhos de como seguir para atenuar esse processo de dor causado por nós mesmos, com o único objetivo de fazer a gente mudar. Eu lembro que quando eu estava em casa, participando de muita palestra, trabalho online, aí o pessoal dizia, daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Isso me dava um medo. Porque o normal foi o que nos deixou naquela situação. Eu não queria que voltássemos ao normal. Eu queria que nós voltássemos melhores. Essa é a proposta. A gente aprender pela dor. E aí a obra começa falando, nos seus primeiros capítulos, cada capítulo, Manuel Filomeno de Miranda traz uma estrofe. E ele começa dizendo, estamos no início das grandes transformações. E fenômenos próprios demonstram chegados os tempos, anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. A transformação em que nós precisávamos. Logo no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre a pergunta 791 do Livro dos Espíritos, da lei da sociedade. E ele fala, a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Começa com essa pergunta. E os irmãos respondem, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto o intelectual, quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. A gente se preocupa tanto quando tem um jovem, um filho, quando a gente está educando de alguma forma. A gente investe tanto para que ele tenha uma educação intelectual. É o maior orgulho de um pai, de um tutor, de uma tia, de quem cria alguém ou ajuda nesse processo, é que esse irmão cresça intelectualmente, que se torne alguém, a gente costuma dizer, né? Com conhecimento intelectual, que ele tenha condições de se desenvolver e progredir intelectualmente. Mas muitas das vezes a gente esquece o lado moral. E o moral é que vai fazer o espírito crescer. O ideal é que a gente tivesse preocupado em evoluir lado a lado com o intelectual, o moral e o intelectual.
Até porque a gente só vai se tornar um intelectual do bem quando a moral também estiver caminhando lado a lado. É o você querer que seu filho não minta. E aí, quando chega uma pessoa na sua casa, batendo, procurando você, aí você, mamãe, olha, fulano está lhe procurando, tá? Diga que eu não estou, não. Aí a criança vai lá, e mamãe mandou dizer que não está, não. É uma besteirinha, né? Mentirinha, pequenininha. Mas o moral já está sendo afetado. Porque você já está ensinando a mentir. E o veneno, a grande maioria das vezes, não precisa proporções maiores para causar um mal maior. Então, mais uma vez, é o exemplo. A gente está numa sociedade em que a gente quer que o outro seja perfeito. Queremos ter pais perfeitos, irmãos perfeitos, parceiros de vida perfeitos, trabalho perfeito, amigos perfeitos, colega perfeito. A gente só está esquecendo de perguntar se a gente é perfeito, se a gente está trabalhando para essa perfeição, para a gente só poder exigir aquilo que a gente faz. Então, é o fazer para poder exigir, para ser exemplo. Mais uma vez, a questão do exemplo. E aí, logo no começo dessa obra, ele vai na pergunta 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E os irmãos de luz respondem, porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Ou seja, os homens ainda não estão dispostos a se transformar, a evoluir moralmente, nas pequenas coisas. Naquela vaga de estacionamento, e que tem lá o símbolo de deficiente, e a gente vai, finge que não vê e bota o carro. É rapidinho. Daqui 1 hora, meia hora eu saio. É nas pequenas coisas. E aí ele começa falando todo esse processo da civilização terrestre, que alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, mas é precária no que diz respeito à moralidade. E aí vem o segundo capítulo, a divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles se sensibilizam milhões de seres que a navegavam pelo bem e pela verdade. E aí eles começam a dizer que essa caravana vieram para cá. Logo no primeiro momento, se instauraram numa determinada casa espírita, que ele fala ser no Nordeste, mas não diz qual a determinada casa. E foi até bom que nada é por acaso. E ele começa a dizer da receptividade que a caravana teve, porque nesse lugar eram ambientes muito amplos e que tinha departamento de fraternidade, que eles tinha salas de psicologia, tinha sala de estudo, um ambiente muito arborizado, perto do mar,
E eles disseram que como foi importante essa troca de energia, do contato com os elementares, a importância dos elementares na natureza, do contágio, dessa troca de informação. E ele começa a se instaurar nessa casa, para que daí começassem os trabalhos no processo de dissipação do que estava acontecendo. Eles observaram também, notem que eu falei no começo que a caravana existia médios de desobsessão que vieram, por quê? Junto a esses irmãos que vieram, auxiliado aos alguns irmãos da casa, começaram a fazer trabalhos de desobsessão no intuito de evangelizar os irmãos que estavam aproveitando da oportunidade dos pontos de luz estarem fechados, que eram as casas espíritas que na ocasião estavam fechadas. Estavam aproveitando essa oportunidade para criar confusões, dissensões, separações, desconfianças entre os seus componentes da casa. Logicamente, esses irmãos que estavam impulsionando, afetando, era justamente trabalhando as mais inclinações de cada um. Ele cita que o presidente dessa determinada casa era casado e que eles já estavam começando a insuflar, porque algumas casas estavam fazendo algum tipo de tratamento, algumas vezes online, algumas vezes portas fechadas dentro da casa. Mas a influência desses irmãos para desestabilizar o trabalho dessa casa bendita começou a utilizar, já que não conseguia por ele, começou a influenciar a esposa dele, a ela sentir ciúme, a ela não querer que ele fosse trabalhar, a sentir ciúme das pessoas que estavam trabalhando. E que esse grupo estava se fortalecendo. Irmãos incorporavam do passado medieval, cobrando débitos de vidas passadas, querendo restaurar a dissociação daquelas pessoas. Tem um capítulo 11 desse livro, que o título é Os Justiceiros. É emocionante, né, Clodomiro? Clodomiro é o coordenador da campanha do Quilo lá do NEAM. Estudou esse livro no Ceci Costa, é coordenador do Ceci Costa. E é emocionante esse capítulo 11. E a gente vai ver por quê. Manuel Filomeno de Miranda, ao abrir esse capítulo, ele fala: o espírita verdadeiro é discreto em suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários e elogios e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para o amanhã. E aí, nesse capítulo, o Justiceiro, Manuel Filomeno de Miranda começa a destrinchar esse trabalho.
E tem uma parte aqui que eu faço questão de ler na íntegra. Ele começa a dizer assim: durante todo o tempo, nosso grupo esteve em atividades, tanto nesse local da casa espírita, como nos hospitais, porque como vieram espíritos de médicos, enfermeiros, psicólogos, como eu falei, então eles iam visitar os hospitais para influenciar os irmãos. Então, ele começa, durante todo o tempo, o nosso grupo esteve em atividades no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em números expressivos. Alguns eram encaminhados ao lar, a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Ele falando o que estava acontecendo nos hospitais, em que a gente só via a parte física, aqui é espiritual. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar, num terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes ao sofrimento do próximo, os médicos tinham as ordens perturbadoras dos diretores do nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma, como da autoridade de outra. Eram os médicos querendo ajudar e recebiam uma ordem da direção do hospital de uma e diretrizes de outra. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas e as vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Cumpria-se inspirar os médicos, cabia a eles inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudesse apresentar depois algum efeito colateral, mas era preciso. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pôde produzir uma vacina preventiva, que é a melhor solução, restabelecem os pacientes com mais rapidez. Se tomados os primeiros sintomas, impediu o prosseguimento da virose. Cada momento aplicado na ação de crescimento interior no cumprimento dos deveres. Dessa forma, em atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos no primeiro mês em nosso labor, realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos. Porque muitos daqueles irmãos que entravam nos hospitais estavam sendo vampirizados pelos seus obsessores. Aí a gente começa a entender o porquê uns com mais idade entravam, faziam o tratamento e ficavam bons. Outros, mais novos, em condições físicas, não morais, se convalesciam e desencarnavam. O processo de vampirização. Esse livro, gente, fala com a riqueza de detalhes como os irmãos viam os irmãos chegarem doentes e seus obsessores de lado no processo de vampirização.
sugando as últimas energias. Aí você começa a ver, mas Rose, médicos e enfermeiros também ficaram contaminados, também desencarnaram. Como é que Deus deixa isso acontecer se eles estavam fazendo bem? Aí a gente só está enxergando o lado atual da profissão daqueles profissionais. Quiçá no passado muitos negligenciaram esse trabalho bendito em oportunidades passadas e se comprometeram no seu projeto reencarnatório, no seu processo reencarnatório, que dariam a vida para salvar pessoas que lá atrás eles não fizeram. Então, aí a gente começa a entender que nada é por acaso mesmo, né? Tudo tem um porquê. Quando passar a imensa tempestade, aqui ele começa a falar, teremos problemas muito mais graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. Transtornos emocionais. Nós estamos vendo isso. Obsessivos, resultantes desses dias de isolamento. Divaldo disse que se a gente não... Numa palestra em 2021, eu estava em casa, assistindo online. Ele disse que se nós, nesse momento de pandemia, se nós não cuidássemos da nossa casa mental, daqui para 2025, nós não teríamos uma nova onda de Covid, não. Nós teríamos uma nova onda de suicidas. Se nós não cuidássemos da nossa casa mental. Nosso compromisso com o dever também incluía os cuidados com a natureza preventiva. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise, quando aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o quinto e último seria o de renovação social. Exatamente a este e que nós estamos passando e nós estamos nos referindo. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem o preparo moral. Cultural e doutrinário para poder se fazer ajudar, de fato. Observamos, por exemplo, aí ele começa a falar, eram muitos aqueles que se homiciavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade, revoltados, através dos tempos no processo de desobsessão em que se instaurava na casa. Através dos tempos, reuniram-se uma comunidade de nível inferior, estruturando-se com os elementos que podiam dispor a fim de colimarem os objetivos que acalentavam os sentimentos desvarados. Imitando o inferno tradicional, elegeram furnas próximas a uma região pantanosa. Isso psiquicamente, gente. Insuflando. Procurando desestabilizar. E aí ele fala quanto o papel, a importância do cristão, do processo espírita, daquele que estuda a doutrina, como foi importante tudo que ele estudou ao longo de todos esses anos. Era o momento de se colocar em prática.
E o que a gente viu, pelo menos eu vi algumas posturas, não foi a grande maioria, mas eu vi, me entristeci muito. A gente viu cristãos espíritas se posicionando contra A, contra B, contra candidato A, contra B, agredindo amigos, familiares, discutindo, criando dissensões, confusões, maledicência. Não era o nosso papel, gente. Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. O nosso papel era dissipar a paz. Pode até ser que candidato A, que era a nossa preferência, não ganhou. Ganhou um candidato B. Era o que nós precisávamos no momento do processo evolutivo. Era o que merecíamos. No processo evolutivo, então, é restaurar a paz e não a dissensão, e não confusão. Estamos todos no mesmo barco. Somos filhos do mesmo Pai. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. A Terra só vai evoluir e a espiritualidade e o Cristo trabalhando incessantemente para a gente passar de ano. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estudar, fazer a prova e passar. Depende de nós. Tem muita gente já fazendo prova. E tem muita gente, sim, passando. A prova disso é a gente ver muitas pessoas engajadas no bem. Gente, eu faço parte de uma ONG, os Anjos da Noite. Não sei se vocês já ouviram falar. Toda noite a gente está na rua. A gente não é nenhum anjo, não, viu? Nenhum componente é anjo, não. Mas doeu a gente estar em casa em 2020 e ver que as instituições e as pessoas que faziam caridade nas ruas aos menos favorecidos, em condições de rua, se afastaram com medo de morrer. Onde a gente tem a informação que a gente não morre, que o espírito é imortal. Isso não significa que a gente deve negligenciar a saúde. Se isolar, ter cuidado, sim, mas parado, nunca. Porque a fome mata mais do que qualquer vírus da humanidade, gente. Ainda mata. E a gente viu muito isso em 2020. Eu faço parte de um grupo que a gente começou com 20 pessoas. Então, passou para 30, hoje nós somos 125. Fora os colaboradores que não estão na linha de frente, mas ajudam financeiramente, correm atrás de ajudar para que esse trabalho seja feito todos os dias. Porque todos os dias, antes de entrar aqui, eu estava vendo as fotos, 300 pessoas tiveram janta. E amanhã, domingo, tem 600 almoços, se Deus quiser e Ele quer. Vai ser distribuído. É de domingo a domingo que a gente faz esse trabalho. No domingo, com 600 almoços e durante a semana, com 300 jantas. É fácil? É não, gente. Porque fazer o bem é difícil, dá trabalho, mas é muito bom. Bom ver a situação, não. Bom é saber que cada um, fazendo um pouquinho, pode atenuar a dor de muita gente. E a gente viu isso crescer na pandemia. Muitos de nós do grupo adoecemos. A gente estava na rua, em contato, eu adoeci, fui hospitalizada e estou aqui.
Muitos do grupo. Uma semana um adoecia, passava 15 dias distante, com 20 dias votava. Quando um votava, outro adoecia. Ficava fora, passava 20, e assim a gente nunca parou. Pessoas incomodadas a ver tanta gente passando fome e precisando de ajuda. E assim de doações chegaram. Não vou dizer, porque a gente tinha mais tempo, pessoas tinham mais tempo de ver a dor do outro, que estava em casa. E aí, quando a coisa foi ficando normal, as doações começaram a cair. Por quê? Porque a gente passou a não ter tempo mais de ver a dor do outro como nossa. E a humanidade, gente, só vai avançar, a gente só vai evoluir. As nossas dores só serão atenuadas como a gente entender que somos todos iguais e que diminuindo a dor do próximo, a gente está diminuindo também o nosso tempo para passarmos para um processo evolutivo. Então, é o despertar das consciências. É a gente entender que cada um pode fazer a sua parte. Cada um ouvindo, conversando e dando um abraço. Pegando 2 horas do seu tempo, se dedicando a um trabalho de campanha do quilo, a uma visita a um hospital. Eu faço parte de outro grupo, é os Amigos da Tamarineira. A gente passa 2 horas no Hospital da Tamarineira. Eu vi, é entender e é evoluir. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, nos fortaleça, nos desperte. Somos espíritos em experiência aqui na Terra. A gente não está aqui de passeio, gente. E os irmãos não é só aquele que nos cerca, pai, mãe, filho, tio. Os irmãos é o orbe. É todo aquele que faz parte do nosso processo, da nossa mãe terra. Então, está na hora de a gente despertar e fazer o que a gente puder fazer. A nossa parte na construção de um mundo melhor. Só é isso que o Criador espera de nós. Que possamos evoluir sempre e servir sempre, que servir é a nossa missão. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Obrigada à equipe espiritual da casa pela oportunidade. Bom, meus amigos, a Rose deixou muita coisa para a gente refletir, né? Mas a hora está chegada, precisamos ir para o segundo horário. Vamos pedir ao companheiro Tawa a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos de aprendizado, Senhor. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que possamos ter outras oportunidades como essa. Abençoa nossa irmã que veio trazer a mensagem belíssima da noite de hoje, e que possamos, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, devolver a palavra ao nosso irmão que dirige a direção da mesa de hoje, para que ele mesmo dê por encerrado em teu santo nome, Senhor. E, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar o nosso trabalho de hoje. Boa noite a todos, muita paz e até a próxima quarta-feira.